Olá, comandantes! Vamos continuar aqui o nosso curso de navegação aérea visual para PP, voltado para a banca da ANAC. Beleza? Então, nessa aula agora a gente vai falar dos métodos utilizados para navegação aérea. Tranquilo? Seguindo aqui no nosso grupo de slides. Navegação é o primeiro tipo de método de navegação que eu preciso falar para você. Já vou explicar aqui no começo. A gente vai dividir em alguns métodos. Existem o conceito e os nomes, né? Os conceitos e os nomes. Então, vai cair na sua banca da ANAC. Qual tipo de método é utilizado? Às vezes, a pergunta vai ser a definição do método e você vai ter 4 alternativas para você interpretar e decidir qual método que foi aquela definição, beleza? Ou tem só o nome do método e 4 definições ali nas questões para você escolher, tranquilo? Então, vamos focar aqui, tá? Que a gente vai fazer essa divisão. O primeiro método em tela cheia é a navegação por estimado. É um método onde o piloto realiza cálculos para determinar os estimados em cada um dos pontos da rota. Planejamento com proas, distância e, obviamente, como a gente está falando de estimados, velocidade e tempo. Tá? Então, esse método que a gente chama de estimado, ele é utilizado inclusive em outros métodos aqui. A gente faz navegação visual por estimado, faz navegação por instrumento, sempre por estimado. Toda a navegação que a gente faz é por estimado. Por quê? A gente decola de um lugar e sabe qual é a performance da nossa aeronave. Você sabe qual que é a sua velocidade média de voo. Então, de tempos em tempos, como você plotou sua navegação na sua carta, por exemplo, ou plotou a navegação na carta de instrumentos, pela sua velocidade você sabe aquela distância que você está voando, em quanto tempo você tem que estar passando em cima de uma ponte, em cima de um lugar. Essa parte do estimado, que, como eu já disse, ela pode ser utilizada em conjunto com outros métodos, que é utilizada em todos os outros, inclusive. Beleza? Sobre essa questão da navegação por estimado, a gente tem uma pequena curiosidade para falar para vocês. Sabemos, né, que a primeira pessoa que criou uma aeronave mais pesada que o ar e conseguiu voar, né, foi Santos Dumont. Teve os irmãos Wright, também não quero arrumar briga com ninguém aqui, mas eles voaram em Kitty Hawk, sim, porém a aeronave deles era catapultada. O Santos Dumont conseguiu decolar com força própria, motor próprio. Tranquilo? Mas onde que eu quero chegar com isso aqui para falar da navegação por estimado? O Santos Dumont, depois que criou principalmente o Demoiselle, que o 14 bis era mais um protótipo, né? O Demoiselle ele passou a utilizar para voar para todo canto. Lá na França, pela Europa, e fez apresentações que você viam pelo mundo. O que era a navegação por estimado? Ele tem um mapa, né? Vamos falar ligado à visual. Você vai decolar de um lugar e vai pousar no outro. Você, pelo mapa, você sabe com a sua velocidade em quanto tempo de voo você está cruzando aquele rio, em quanto tempo de voo você está cruzando uma fábrica que vai passar à sua direita, quanto tempo de voo você está passando uma linha de trem. E a gente usa esses estimados também na navegação visual para poder saber quanto tempo que eu estou gastando para chegar no lugar. E se eu estou no lugar certo também, né? E durante essa navegação por estimado, você precisa olhar o relógio, né? Qual que é a relação do Santos Dumont com isso? Então, no fim dos anos 1800, né, do século XIX, ele ganhou um relógio de bolso da Princesa Isabel. Ele já era um brasileiro conhecidíssimo no mundo inteiro, famosíssimo em Paris, e acabou ganhando esse relógio de bolso da Princesa Isabel. E só se utilizava relógio de bolso. Só que durante a navegação dele, ele precisava tirar a mão dos comandos do Demoiselle para tirar o relógio do bolso e olhar o estimado de tempo, se ele está passando em cima do lugar certo, na hora certa. Tá? O que veio na cabeça dele? Para sanar essa dificuldade, ele pegou o relógio de bolso que ele ganhou da Princesa Isabel, chegou num amigo íntimo dele lá em Paris, chamado Cartier, entregou esse relógio na mão do Cartier e falou assim: coloca uma pulseira nesse relógio, por favor. E também, tá, ele foi o inventor do relógio de pulso. Tanto é que a gente tem uma marca famosíssima de relógio que chama Dumont, justamente em homenagem à ideia de Santos Dumont. Antes dele, só se utilizava relógio de bolso. Beleza? Vamos continuar então. Temos o primeiro método, que é a navegação por estimado. Tela cheia, editor. A segunda
que a gente vai diferenciar, e como eu já falei, usa-se o estimado em todas, é a navegação visual ou por contato. É o método de navegação mais simples, onde o piloto mantém contato constante com o terreno através de pontos de referência na superfície. Contato visual com cidades, redes de transmissão elétrica, litoral, outros aeródromos, morros ou elevações, estradas, linhas férreas, entre vários outros tipos de referência. Aí em tela cheia para vocês, você tem aí no nosso slide uma carta WAC, e nesse momento a gente vai colocar essa carta em proporções maiores para você poder ver um pouquinho mais de perto seu primeiro contato com uma carta WAC. O que é WAC? World Area Chart. É uma carta diária, tá? Essa aí é especificamente a carta diária da região do Rio de Janeiro. Tranquilo? Passando para o nosso próximo slide. Olha lá, ó. Tá lá a carta para você entender mais ou menos agora, tá? Vai ter uma aula que a gente vai decupar essa carta inteirinha, tá? Eu vou pegar ela aqui com vocês, a gente vai abrir ela em cima da mesa ou colocar em tela cheia e a gente vai aprender a identificar todos os pontos, todas as cores, todos os gráficos que a gente tem nessa carta, beleza? Só que o que a gente está focando aqui? Navegação visual. A gente usa essa carta para ter as referências visuais com o solo durante o nosso voo. Então, essa é a segundo tipo de navegação, hein? O primeiro foi estimado, o segundo foi visual. Terceiro tipo de navegação que a gente vai listar aí para o nosso conhecimento é a radionavegação. É um método de navegação por instrumentos, cujos equipamentos instalados na aeronave captam ondas de rádio emitidas por estações em terra, cujo piloto consegue determinar a posição de sua aeronave. A gente tem principalmente aí ainda em tela cheia para você a estação VOR, que é mais moderna do que a estação um pouco mais antiga, que é a estação NDB. O que acontece nesse tipo de navegação? Eu tenho um equipamento na minha aeronave que ele é um equipamento rádio, literalmente como se fosse aquele rádio que você sintoniza e escuta a voz dos radialistas, né? Só que existe uma gama de frequência determinada para esse tipo de rádio, que é a rádio apenas de captação que você tem em casa, e existe outra gama de frequência onde a gente tem a captação desses dois tipos de antenas que você viu aí. O que acontece? Eu tenho uma frequência dessa antena. Vamos começar pela antena da estação NDB. Agora, vamos aqui para o quadro, brincar um pouco com ele aqui. O que é a estação NDB? Detalhe, tá? Esses dois tipos de rádio já eram utilizados pela navegação marítima, tá? Antes da aviação começar a usá-los. Óbvio que essas estações ficavam em ilhas, na costa, né? Hoje em dia elas estão para dentro do continente também, porque a gente utiliza para aviação. Essa estação NDB é uma antena que literalmente ela emite frequências da rádio AM. Tranquilo? Kilohertz, se eu não me engano, né? Kilohertz. Eu tenho na minha navegação por instrumento, que a gente vai falar, né, da radionavegação, as cartas onde eu sei qual que é a frequência de cada antena NDB dessa. Então, se eu estou voando com a minha aeronave aqui, tá, eu tenho meu instrumento que a gente vai chamar de ADF, que é o instrumento que ele capta o sinal dessa antena NDB aqui. Tá? Vamos dizer que essa antena, a minha frequência de NDB dela é 513. Beleza, eu vou lá no meu instrumento, no meu avião, coloco 513. Em vez de eu escutar a rádio AM que está tocando ali, se tivesse, né, uma frequência de rádio com emissão de voz nessa frequência, inclusive dá para ouvir também, se o piloto quiser, mas não é a função do instrumento, tá? Eu ia até escutar. Só que qual que é a minha função? O meu instrumento, eu quero que você imagine uma cabine aqui, tá? Os instrumentos aqui, beleza? Esse meu instrumento, que é o NDB, eu vou jogar um pouco maior. O que ele faz? Ele tem uma setinha. Tranquilo? Se eu estiver voando numa certa posição aqui, e essa antena, vamos colocar o avião voando aqui, tá? E a antena está aqui, a gente olhando ela de cima para baixo, beleza? Então a antena está bem aqui no chão, emitindo a frequência dela. E eu coloco a minha frequência aqui, 513 na minha aeronave. A minha setinha, ela vai fazer o quê? Ela vai apontar, cadê essa antena?
Tranquilo? Em vez de eu escutar, se eu quiser voar para a antena, eu vou virar meu nariz da minha aeronave, vou fazer a curva e vou colocar a antena na minha proa e vou atrás dela. Só que a gente não utiliza só para isso, a gente utiliza também para fazer triangulação, às vezes para saber nossos estimados durante a navegação. Eu estou voando com a minha aeronave e tem uma antena à minha direita, eu sei que com 2 horas de voo eu tinha que estar cruzando através dessa antena, eu uso essa referência também. Tá? A diferença do VOR para o NDB é que o NDB é mais antigo, inclusive hoje em dia já está sendo desativadas as aproximações por NDB no Brasil. E o VOR, ele, além de ser mais moderno, né, ele tem um sistema de antena que ele fica no chão. Joga aí um pouquinho em tela cheia, por favor, editor, para eles verem o VOR aí. Que, voltando para mim, além do meu instrumento ele mostrar cadê minha estação VOR, ele me mostra também cadê as radiais. Tá? Então, se eu tenho uma estação VOR aqui, tá? O meu instrumentozinho ele vai me mostrar também por qual radial que eu estou me aproximando ou me afastando desse instrumento. Beleza? Se eu quiser me afastar, por exemplo, na radial, vamos dizer aqui 290 graus, e eu estou voando aqui, eu vou setar que eu quero me afastar desse instrumento na minha radial. Mas isso aqui, cara, só para dar um exemplo para vocês. Por quê? O que a gente está introduzindo aqui é a navegação visual, tá? Eu me aprofundei um pouco mais aqui até esse ponto para vocês entenderem como funciona a radionavegação. Só que a parte de navegação por instrumento você vai fazer no seu curso de piloto comercial, beleza? Existe a possibilidade também, se você tiver o seu objetivo de só de ter sua aeronave, você não vai trabalhar para ninguém, você não quer ser piloto comercial, tem como você ser PP e FR também, tá? PP Multi FR, para voar o próprio avião, beleza? Então, esse foi o terceiro tipo. Falamos primeiramente da navegação estimada, em segundo lugar, da navegação visual, em terceiro, da radionavegação, que é a navegação por instrumentos. Beleza? Temos também a navegação eletrônica. É uma navegação que, pelo seu custo muito caro de você ter que ficar colocando os equipamentos no solo, na rota das aeronaves, ela é precisa, mas é um pouco obsoleta, justamente pelo custo em relação ao próximo tipo de navegação que a gente vai falar depois, que é a navegação GPS, ou GNSS, por satélite, né? Mas vamos lá em tela cheia para você entender nosso quarto tipo de navegação, que é a navegação eletrônica, utilizada nos sistemas de navegação munidos de computadores, mais sofisticada que a navegação rádio. Como exemplo, temos o ONS, que é o Omega Navigation System, e o NS, que é o Inertial Navigation System. O Inertial, Omega e Doppler. A navegação Ômega utilizava sinais de baixíssima frequência, de 10 a 14 kHz, emitido por 9 estações ao redor do mundo. As aeronaves que recebiam esses sinais eram capazes de determinar suas posições com precisões de aproximadamente 1,4 milhas náuticas. Esse tipo de navegação esteve em operação de 71 até 1997. Já a navegação inercial utilizava computadores, acelerômetros e giroscópios para calcular continuamente a posição da aeronave, direção e velocidade, utilizando um método parecido com a navegação estimada. Obtinha precisão maior do que a navegação ômega, porém estava sujeita a erros cumulativos típicos da navegação estimada. Próximo tipo de navegação que a gente vai falar agora é a navegação celestial, que é a mais antiga utilizada, né? Dentre essas que a gente está citando. Então vamos lá, tela cheia, navegação celestial é conhecida também como navegação astronômica. O piloto se localiza utilizando as posições do Sol, da Lua ou de outros corpos celestiais como referência para a determinação da sua posição. E a última navegação que a gente vai ter na nossa lista é a navegação por satélite. Navegação onde se utiliza o GPS, Global Positioning System. É o método de navegação que mais vem se expandindo na aviação. Temos GNS 600, GNT 750, GNS 530. Inclusive existe também
sistema de satélite russo e eles têm o próprio sistema de GPS. Tem um outro nome que eu não estou lembrado agora e também não vai cair na banca, mas a dado de curiosidade. Tranquilo? Aqui a gente fica então com essa nossa segunda aula, vamos chamar de segunda, e também não precisa dar ordem agora, porque depois da quinta para frente é batidão, tá? Estude, tá? Além de assistir nossos vídeos, acessa aí o material do Prezi que está aqui na descrição aqui da plataforma, beleza? Acessa lá, faz simulado, faz exercício, pega o material, estuda, você tem ele em PDF na introdução, tá? Pega outros livros também, some seu conhecimento sempre, tá? Compare autores, faça isso, e isso vai sempre fazer você crescer, beleza? Não se esqueça que se tiver dúvida, entre em contato com a gente, entre em contato aqui no fórum, entre em contato pelo WhatsApp que está disponível para vocês ou pelo nosso e-mail. A gente vai sanar suas dúvidas e nós vamos passar nessa banca junto. Tranquilo, comandante? Então, a gente vê na próxima aula falando sobre a Terra no espaço e a navegação aérea. Falou!